Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse é o vídeo do estudo referente à aula 17, que ocorreu no dia 9 de agosto de 2026, sobre o estudo do livro Atos dos Apóstolos, referente ao capítulo 9. Já iniciamos o capítulo 9 e agora são os versículos finais que iremos estudar. Iremos ver primeiro a perícope dos versículos de 26 a 31, onde vai falar sobre Saulo em Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém, tentava associar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Barnabé, porém, tomando-o, o conduziu aos apóstolos e relatou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e falou-lhes também como ele falara abertamente em Damasco, no nome de Jesus. Esteve com eles, entrando e saindo em Jerusalém, falando abertamente no nome do Senhor. Não só falava, como debatia com os helenistas, os judeus que saíram de Jerusalém e depois voltavam ali para a região da Judéia, que tinham contato com a colônia, com a cultura grega, por isso helenistas. Não só falava, como debatia com os helenistas, mas eles procuravam eliminá-lo. Quando os irmãos souberam, o conduziram para Cesareia, e de lá o enviaram para Tarso. Assim, a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e consolando-se no Espírito Santo. Ela se multiplicava. Então, para qual cidade de Cesareia Saulo foi levado? Então, a Cesareia Marítima ficava na costa do Mediterrâneo, aproximadamente na região costeira entre as atuais cidades de Tel Aviv e Haifa, ali em Israel. Foi construída por Herodes o Grande, entre o final do século I a.C. e o início do período romano, sobre o local anteriormente conhecido como Torre de Estratão. Tornou-se um importante porto e centro administrativo romano. Existiam outros lugares chamados Cesareia no mundo romano. Então, a cidade de Cesareia é uma homenagem a César, ao imperador. O principal que pode causar confusão é que havia a Cesareia Marítima, na costa do Mediterrâneo, ali na Judéia, e a Cesareia de Filipe, no extremo norte, próximos às fontes do Rio Jordão, na região de Panias. Mas no caso aqui está se referindo à Cesareia Marítima. Então aqui está o mapa da localização da Cesareia Marítima. O mapa à esquerda, acima está ali a Cesareia de Filipe, próximo ali ao Mar da Galileia. E aí na costa do Mediterrâneo fica a Cesareia Marítima, entre as cidades de Dor e Jope. Mais ao centro está a cidade de Jerusalém, próximo ali ao Mar Morto. E o mapa à direita, a região onde está o verde mais escuro, é a tetrarca de Herodes Agripa, ali onde está Cafarnaum, Tiberíades, na Galileia. E a linha traçada em vermelho foi quando Paulo foi transferido para Cesareia, que ele saiu de Jerusalém, passou por Gófna, Antipatris, até chegar a Cesareia. Acima da cidade de Dora e abaixo a cidade de Jope. Então, onde Saulo esteve antes? O contexto é muito interessante. Em Atos, Saulo havia passado por Damasco, onde teve ali a sua conversão, voltou a Jerusalém, Cesareia, para depois ser encaminhado para Tarso. Depois de sua experiência no caminho de Damasco, Saulo havia retornado a Jerusalém. Ali tentou juntar-se aos discípulos, mas eles inicialmente tiveram medo dele. Barnabé então interveio e apresentou Saulo aos apóstolos. Depois disso, Saulo passou a falar abertamente em nome de Jesus. Porém, alguns judeus de língua grega, os helenistas,
começaram a discutir com ele e procuraram matá-lo. É nesse momento que os irmãos decidem retirá-lo de Jerusalém. Então ele faz o caminho de Jerusalém, Cesareia Marítima, para depois encaminhado para Tarso. Então, em Atos, não descreve detalhadamente o trajeto entre Jerusalém e Cesareia, mas a geografia torna perfeitamente plausível que Saulo tenha sido conduzido para o litoral e de lá encaminhado para sua cidade natal, em Tarso, na região da Cilícia, onde é a atual a Turquia asiática. Então vamos fazer a contextualização na visão espírita. Então Saulo havia sido um dos mais conhecidos perseguidores dos seguidores de Jesus. Pouco tempo antes, ele recebera autorização para prender cristãos e havia participado ativamente da perseguição contra a comunidade cristã daquela época. Por isso, quando aparece em Jerusalém dizendo que agora era discípulo de Jesus, é natural que os cristãos desconfiassem. Eles poderiam pensar que se tratava de uma armadilha. Esse detalhe é importante. A conversão de Saulo foi verdadeira, mas a confiança dos outros não poderia ser reconstruída de um dia para o outro. Então, a doutrina espírita nos ensina que a transformação moral ela é progressiva. Não basta declarar que mudamos. É necessário demonstrar a mudança através das atitudes, a nossa vivência do dia a dia, né? Quando decidimos modificar nossa vida, não devemos exigir que as pessoas imediatamente reconheçam nossa transformação. É preciso ter paciência e permitir que o tempo e nossas ações confirmem aquilo que afirmamos ter mudado em nós. Um gesto de caridade. Barnabé não ignora o passado de Saulo, mas também não permite que o passado determine eternamente quem ele poderia se tornar. Ele oferece uma oportunidade. Isso é profundamente significativo. A caridade não significa ser ingênuo. Significa também saber enxergar no outro a possibilidade de renovação, que ele iria se transformar. Então, ele deu tempo ao tempo. Muitas vezes, alguém que errou precisa de duas coisas: responsabilidade pelos seus atos e, simultaneamente, uma oportunidade para reconstruir sua vida. Então, a aplicação nos dias atuais, né? Quantas vezes classificamos uma pessoa definitivamente pelo seu passado? Então, colocamos aqueles jargões: ele sempre foi assim, ela nunca vai mudar, não confio mais nele, conheço bem esse tipo de pessoa. Barnabé nos apresenta outra possibilidade: observar a transformação através dos frutos que a pessoa produz. Saulo passa a conviver com os discípulos. Então Saulo passa a estar com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e anunciando corajosamente o nome do Senhor. Percebemos aqui uma mudança importante. Saulo não permanece apenas na experiência extraordinária que teve no caminho de Damasco. Ele passa à vivência prática daquilo que compreendeu. Então esse é um ponto essencial. Então, vendo para o lado da reforma íntima, uma experiência espiritual significativa não é suficiente por si só. O verdadeiro progresso acontece quando a compreensão se transforma em comportamento. Podemos ter uma grande emoção durante uma palestra, uma leitura do Evangelho ou em uma oração. Porém, a pergunta fundamental é: o que fazemos depois dessa experiência? Quer dizer, só vimos aquilo ali e ficamos parados, deixando as coisas acontecerem, ou partimos para a iniciativa? Então, Saulo transforma sua experiência em trabalho, testemunho e serviço. A oposição retorna. Saulo fala e debate com os judeus de língua grega, mas eles procuram matá-lo. Isso demonstra que sua transformação não significa que sua vida se tornou fácil. Pelo contrário, depois de assumir sua nova posição, Saulo começa a enfrentar novas dificuldades. Então existe aqui uma lição muito importante. A mudança moral não nos coloca automaticamente fora dos problemas da existência. Então ela nos prepara para enfrentá-los de uma maneira diferente. Saulo, que anteriormente perseguia aqueles que discordavam dele, agora experimenta na própria vida a oposição que antes impunha aos outros. Podemos enxergar nisso uma importante oportunidade educativa. E antes ele era o perseguidor, agora ele passa a ser perseguido.
os irmãos o conduzem para Cesareia. Quando percebem um perigo, os irmãos levam Saulo para Cesareia e depois o enviam para Tarso. Aqui encontramos novamente a importância da fraternidade. Saulo não enfrenta tudo sozinho, então a comunidade cristã percebe o perigo e procura protegê-lo. Então a aplicação na nossa vivência, espírita. Ninguém realiza sozinho o processo de evolução espiritual. Precisamos ajudar, ser ajudados, orientar, mas também aceitar a orientação, amparar e permitir que os outros também nos amparem. A humildade espiritual também está em reconhecer: eu preciso dos meus irmãos. Ninguém faz nada sozinho, como diz aqui, Somos interligados, uns precisam dos outros para evoluir. Então, o significado para nós hoje, a história de Saulo, pode ser aplicada diretamente à nossa vida. Primeiro, não devemos ficar presos ao nosso passado. Se Saulo fosse eternamente julgado por aquilo que havia feito, provavelmente nunca teria se tornado o grande trabalhador do evangelho que conhecemos. Da mesma forma, o nosso passado não precisa determinar nosso futuro. A doutrina espírita ensina que o espírito está em permanente processo de aprendizado e aperfeiçoamento. Segundo, também não devemos exigir que os outros confiem imediatamente em nossa mudança. Se alguém perdeu nossa confiança, não podemos exigir que simplesmente acredite em nossas palavras. Devemos reconstruí-la através de nossas atitudes. A nossa transformação é vista através de nossos atos. A mudança verdadeira não precisa ser anunciada. Ela começa a ser percebida pelas nossas ações. Terceiro, precisamos ser um pouco Barnabé. Existem pessoas ao nosso redor tentando mudar. Talvez ainda carreguem erros, dificuldades e limitações. Podemos ajudá-las, sem compactuar com seus erros. Isso é caridade com discernimento. Então, não querer abrandar o erro dos outros. Vamos ajudar, mas sabendo que as pessoas carregam seus erros, reconhecendo quem elas são. Quarto, a transformação será testada. Saulo mudou e imediatamente encontrou oposição. Então isso vem nos ensinar que a reforma íntima será testada justamente nas situações mais difíceis. É fácil ser paciente quando tudo está bem. O verdadeiro teste acontece quando somos contrariados, injustiçados, criticados ou provocados. Aí nós vamos ver a nossa verdadeira transformação. Ninguém cresce sozinho. Saulo precisava de Barnabé e da comunidade cristã. Nós também precisamos um dos outros. A família, os amigos, os companheiros de trabalho, os grupos de estudo e as instituições religiosas podem funcionar como instrumentos de nosso aprendizado. Então há uma reflexão aqui para a reforma íntima, algumas perguntas para refletirmos. Se eu realmente estou mudando, minhas atitudes já estão permitindo que as pessoas percebam essa transformação? Tenho paciência quando alguém não confia imediatamente em mim? Consigo reconhecer a possibilidade de mudança no outro? Sou capaz de dar uma nova oportunidade sem ser ingênuo? Quando enfrento oposição, eu mantenho os meus princípios? Aceito a ajuda dos meus irmãos? Quer dizer, eu sou humilde em aceitar ajuda? Ou ainda tenho esse orgulho? Minha transformação está produzindo paz ao meu redor? Então, são perguntas para nós refletirmos. A próxima perícope são dos versículos 32 a 43, para falar das curas de Pedro na cidade de Lida e Jope. E sucedeu que, atravessando Pedro todos os lugares, desceu também até os santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem de nome Enéas, o qual estava paralisado, e estava deitado no catre há 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a cama para ti mesmo. E logo se levantou.
Todos os que habitavam em Lida e Sarona o viram, os quais se voltaram para o Senhor. Havia em Jope uma discípula de nome Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava repleta das boas obras e das dádivas que realizava. E sucedeu que naqueles dias, ficando ela enferma, veio a morrer. Após ser lavada, foi colocada na parte superior da casa, que eles estavam fazendo ali o velório dela. Como Lida estava próxima de Jope, ao ouvirem que Pedro estava lá, os discípulos enviaram até ele 2 varões que o chamavam: Não demores para vir até nós. Levantando-se, Pedro reuniu-se com eles. Assim que chegou, o conduziram para a parte superior da casa. Todas as viúvas se apresentaram a ele, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Pedro, fazendo todos saírem e colocando-se de joelhos, orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu seus olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Dando-lhe as mãos, levantou-a. Chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E sucedeu que, por consideráveis dias, permaneceu em Jope, junto de um certo Simão, curtidor. Então essa é a passagem bíblica. Então vamos aqui às cidades de Lida e Jope. Primeira cidade de Lida, que é a atual Lode. Então Lida corresponde à atual Lode, cidade situada aproximadamente a 15 quilômetros a sudeste de Jope e a oeste de Jerusalém. Era uma cidade antiga, de localidade judaica, identificada como Lode do Antigo Testamento. No período do Ato dos Apóstolos, Lida estava numa posição estratégica, próximas às rotas que ligavam Jerusalém ao litoral e ao porto de Jope. Jope é a atual Jafa ou Iafo. Então, Jope, integrada à área metropolitana hoje de Tel Aviv, era uma antiga cidade portuária do Mediterrâneo. Sua importância vinha justamente de sua localização marítima. Antes da construção do grande porto de Cesareia Marítima, Jope era um dos principais portos da região. Jope já possuía uma longa história bíblica. No Antigo Testamento aparece, por exemplo, como porto relacionado às viagens marítimas e à chegada de madeira para a construção do templo. No período dos Atos, havia ali uma comunidade cristã muito ativa. Então aqui está 2 mapas, né? Ali onde se está localizado Jope e Lida, bem próximas ali. Então se vermos mais ao centro está ali Jerusalém, Betânia, Jericó, Emaús, acima da cidade de Emaús, Lida, e mais ali no litoral está Jope. E aqui o mapa à direita, o trajeto, né? Saindo de Jerusalém até Lida, Lida depois Jope, Antipatris e ali Cesareia. Então foi o caminho ali, né? O caminho que Paulo percorreu para depois ir para Tarso. Então, contextualização na visão espírita. Esse episódio acontece em um período em que os seguidores de Jesus ainda eram uma comunidade relativamente pequena e enfrentavam oposição de diferentes grupos. Pedro não estava simplesmente estabelecido em Jerusalém, então ele viajava pelas comunidades, fortalecendo os discípulos e divulgando a mensagem cristã. Lida era uma cidade importante por estar próxima das rotas que ligavam Jerusalém à costa mediterrânea. Sua localização também permitia ligação com Jope, era muito próximo, né? Que aparece imediatamente depois da narrativa. Significado espiritual dessa passagem. É importante observar uma expressão de Pedro: Jesus Cristo te cura. Pedro não atribui a si mesmo o poder. Isso pode ser compreendido como reconhecimento de que o ser humano é instrumento das forças superiores e não proprietário delas. A doutrina espírita admite a existência de fenômenos de cura por diferentes mecanismos, incluindo a ação espiritual e os recursos do próprio organismo.
mas recomenda prudência para não transformar experiências extraordinárias em espetáculo ou em substituição aos cuidados necessários. O ensinamento principal dessa passagem não está simplesmente na cura física, está no auxílio ao irmão que sofre. Então, teve a manifestação da cura ali de Enéas, mas Pedro estava ali em auxílio do irmão doente. Então, para os dias atuais, Enéas nos faz pensar: quando encontro alguém sofrendo, procuro ser instrumento de auxílio ou eu apenas observo o sofrimento? Às vezes não podemos curar fisicamente alguém, mas podemos ouvir, consolar, visitar, orientar, ajudar materialmente, oferecer uma palavra de esperança, orar, permanecer ao lado daquela pessoa. A caridade começa muitas vezes com uma presença. Agora vamos falar sobre Tábita, uma mulher de boas obras. O texto então muda para Jope, cidade portuária situada na costa do Mediterrâneo. Ali vivia uma discípula chamada Tábita, nome que em aramaico significa gazela. Em grego, seu nome aparece como Dorcas. Então Lucas, quando escreve o Atos dos Apóstolos, ele não apresenta Tábita por sua posição social, riqueza ou conhecimento. Então ela é lembrada por aquilo que ela fazia pelos outros. Tábita provavelmente pertencia a uma comunidade cristã ativa em Jope. O texto menciona especialmente as viúvas, que aparecem posteriormente chorando e mostrando as roupas que Tábita havia confeccionado. Na sociedade antiga, as viúvas frequentemente estavam entre as pessoas economicamente mais vulneráveis. Portanto, o trabalho de Tábita tinha um caráter extremamente concreto. Ela não apenas falava sobre caridade, ela praticava a caridade de forma efetiva. Então os discípulos chamam Pedro. Tábita morre e os discípulos, sabendo que Pedro estava em Lida, enviam 2 homens para chamá-lo. Isso mostra a proximidade das 2 cidades, entre Lida e Jope. Os cristãos tinham confiança em Pedro e acreditavam que sua presença poderia trazer auxílio e consolo naquele momento de sofrimento. Também percebemos aqui a força dos vínculos comunitários. Eles não deixam as pessoas enfrentarem a dor isoladamente. Então as viúvas mostram as obras de Tábita. Quando Pedro chega, as viúvas choram e mostram as roupas de Tábita. Havia feito quando ainda ela estava viva. Esse é um dos detalhes mais emocionantes do episódio. Elas não apresentam uma lista de títulos ou realizações intelectuais. Apresentam os frutos concretos da caridade de Tábita. Isso possui uma profunda relação com o pensamento espírita. Então, pelo fato também do corpo estar na parte de cima da casa, por isso que fala para se a pessoa subiu, a pessoa se elevou. Então, quando o corpo estava na parte de cima da casa, estava tendo velório, né? Então, estava num aposento à parte, acima. Então, o verdadeiro valor espiritual dessa passagem, na visão espírita, o desenvolvimento intelectual é importante, mas deve estar acompanhado do desenvolvimento moral. Conhecimento sem amor pode não produzir transformação. Tábita talvez não tenha feito grandes discursos, mas deixou pessoas beneficiadas por sua existência. E isso é uma excelente pergunta para a nossa reforma íntima. Essa é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Quando eu partir desta vida, quais frutos de amor eu terei deixado nas pessoas que conviveram comigo? Será que eu vou ser reconhecido pelas minhas obras? Pelas pessoas que passaram pelo meu caminho? As pessoas que eu ajudei? Né? Quais são as obras que eu deixarei quando eu partir dessa vida? Então Pedro ora e Tábita volta à vida. Como compreender esse episódio pela doutrina espírita? Aqui é importante fazer uma distinção. O espiritismo não considera a ressurreição corporal no sentido tradicional de alguém morto retornar definitivamente mesma à vida física como princípio doutrinário. Então isso é impossível. A partir do momento que o espírito se desliga do corpo, ali é a morte do corpo físico, não tem como haver ressurreição,
pessoa ressuscitar no mesmo corpo que morreu. Mas a doutrina espírita ensina a imortalidade da alma, que é a continuidade da vida espiritual e a reencarnação, você reencarnado em um outro corpo. Isso sim. Portanto, o episódio de Tabita pode ser estudado com cautela como um relato de reanimação ou retorno à vida. Por que reanimação? Porque esse caso aqui é muito parecido quando Jesus ressuscita Lázaro. Então pode ser que ela não estava morta. Pode ser que ele esteja no estado de catalepsia ou letargia, onde parece que a pessoa está morta, mas ali os sinais vitais estão ainda ativos, bem mínimos, né? Não dá para perceber, mas a pessoa ainda não está totalmente morta. Então, dentro da experiência registrada por Lucas, sem necessariamente interpretá-lo como uma negação das leis naturais, o próprio Espiritismo ensina que muitos fenômenos considerados sobrenaturais podem possuir explicações dentro das leis ainda pouco conhecidas. Mas o importante ainda, o fenômeno não deve ocupar o lugar da mensagem moral. Então, o que realmente impressiona nessa história de Tabita? Não é apenas o fato extraordinário, é o motivo pelo qual Tabita era tão querida. Ela havia construído uma história de serviço ao próximo. Seus benefícios sentiram profundamente sua ausência. Seus beneficiários, sentiram profundamente sua ausência. E isso nos oferece uma interpretação muito bonita. A melhor maneira de tornar nossa existência significativa é fazer com que nossa passagem pela vida seja útil à vida dos outros. Tabita deixou saudade porque deixou amor. Quer dizer, ninguém é insubstituível, né? Mas cada um deixa sua passagem aqui pela Terra, pelo que fez, né? Vamos lembrar aí dos trabalhadores aqui no Espiritismo, que tanto fizeram pelas pessoas suas obras de caridade. Vamos lembrar aí de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, né? Pelas obras de caridade que eles fizeram. Então, o que os acontecimentos em Lida e Jope ensinam para os dias atuais? Primeiro, o evangelho deve sair do templo e entrar na vida. Pedro estava nas ruas, visitando pessoas e comunidades, quer dizer, não ficar circunscrito ali às quatro paredes da casa espírita. Segundo, a caridade precisa ser concreta. Tabita não apenas possuía bons sentimentos, ela transforma esses sentimentos em ações. Terceiro, devemos perceber quem está necessitado ao nosso redor. As viúvas encontraram em Tabita alguém que enxergava suas necessidades. Quarto, o sofrimento do outro também é uma oportunidade de crescimento para nós. Ajudar o próximo é também atrapalhar a nossa própria transformação. Quinto, não devemos buscar o extraordinário e esquecer o essencial. O fenômeno da cura ou da reanimação chama atenção, mas a mensagem central é o amor e o serviço. E sexto, a vida continua além da morte. A passagem de Tabita pode ser estudada à luz da certeza espírita de que a morte não destrói a individualidade do espírito. Então, uma síntese para a reforma íntima: servir, amar e confiar. Enéas nos lembra que precisamos aceitar ajuda quando estamos fragilizados. Tabita nos ensina que devemos transformar nossos sentimentos em obras. E Pedro nos mostra que o conhecimento do Evangelho somente adquire valor quando se transforma em serviço. E exige uma pergunta especialmente adequada para nosso estudo. Se minha vida fosse interrompida hoje, as pessoas sentiriam apenas a minha ausência ou também sentiriam falta do bem que eu fazia? Essa pergunta resume muito bem a mensagem de Tabita para a reforma íntima. Não é apenas importante passar pela vida. É importante deixar a vida um pouco melhor por termos passado por ela. Quer dizer, quais as marcas nós deixaremos quando partirmos? Então, para encerrar nossa reflexão, vamos aqui para a mensagem de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, capítulo 33, Erguer e Ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida.
Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte multiplicou os pães para o povo esfaimado, estabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância, e que hoje, por acréscimo da misericórdia divina, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz. Precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível para despertá-lo com os recursos do Verbo transformador. Mas não olvidemos que trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Quer dizer, colocar tudo isso que aprendemos em prática, estender as mãos àqueles que estão caídos, colocar toda essa caridade em ação. Para a próxima aula, que ocorrerá no dia 23 de agosto de 2026, será a aula 18. Na Bíblia, iremos ver o capítulo 10, dos versículos de 1 a 48. No livro do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, esses versículos correspondem a Pedro na casa do centurião Cornélio. E para complementar o estudo, no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário de Atos dos Apóstolos, iremos ver 2 textos para reflexão. Ante o Sublime, esse texto também está no livro Fonte Viva, e o texto Razão dos Apelos, que esse texto também se encontra no livro Pão Nosso. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esse estudo do livro Atos dos Apóstolos. Se o Pai nos permitir, que possamos estar reunidos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.